Olá, minha gente! Estou aqui para a segunda aula sobre a metodologia dos blocos de tempo e eu quero te explicar agora como que a gente faz para, a partir de listadas todas as atividades, entendido o contexto, entendido um pouquinho melhor como que a gente lista quais são os blocos, a partir desses blocos, o que que a gente faz, então, para estruturar nossa rotina usando essa metodologia, combinado? Vou primeiro compartilhar a tela, então vocês vão me ver pequenininha agora. Aqui é aquela planilha que espero que você já tenha baixado, que já tenha começado a listar aí os seus blocos de alguma maneira. A gente mexeu só nessa primeira aba, que é listar as atividades e entender um pouquinho melhor o seu contexto. Então, a gente foi para cada atividade preenchendo, eu mantive as que já estava aqui, eu botei umas a mais aqui para ficar mais claro para vocês. Então, a lista das atividades, onde você realiza cada atividade, com quem que você realiza, o tipo de esforço que aquela atividade demanda de você, o motivo. Se você tiver alguma dúvida, você olha para a aula 1, que a gente explicou os detalhes de como isso funciona. Então, listou os blocos de tempo, certo? A gente vai agora selecionar todos, para a gente poder pegar todas as possibilidades, e é isso aqui pode estar gigantesco, tá? O meu tá pequeno, eu dei uma simplificada para a aula não ficar gigantesca. O objetivo é você agora pegar todas as atividades, os blocos, né, que surgiram aqui, para você não ficar tendo que catar quais são os diferentes. Seleciona todos, vai numa aba nova, você cria aqui no maisinho, você cria uma aba nova, você cola eles, e aí quando você vem em dados, estou usando isso lá no Drive, tá? Se você colocar no Google Drive, você consegue fazer isso. Você vai em limpeza de dados, remover cópias. E aí, ao clicar em remover cópias, ele vai eliminar os duplicados. Então, vão ficar só aqueles blocos de fato que você precisa ter atenção, né? Quais os que não se repetem. Então, aí você pega esses blocos que não se repetem e vai para a aba da semana, que é uma aba que a gente ainda não mexeu nessa planilha. E aí eu fiz isso, né? Selecionei, colei aqui. E aí o que eu fiz? Eu sugiro que você faça também para facilitar a sua vida em termos de visualização. Eu dei uma cor para cada bloco. E aí você vai distribuindo. Então, por exemplo, o meu tempo na avesso, ele está mais relacionado ao período da tarde. Então, eu posso ir colocando aqui, por exemplo, avesso nesses blocos aqui. Lembrando que aqui vai até sexta, sábado e domingo o avesso não está. E aí eu boto psicologia, mesma coisa. E aí o que eu vou fazer? Vou levar em consideração os meus horários na faculdade. Então, segunda e terça eu tenho esses horários aqui. Na quinta também. E na quarta eu só tenho até aqui. E sexta-feira eu não tenho a psicologia como aulas. Mas aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi manter esse bloco, eu escolho, isso é uma escolha, tá? Eu escolho manter esse bloco todas as manhãs. Por quê? Mesmo não tendo um compromisso. Porque eu acredito que assim eu funciono melhor. A repetição ajuda, né, na minha mente ali a ter um pouco mais de clareza com relação a que momentos eu vou estar em que contexto. Então eu decidi resolver que meu período da manhã vai ser todo ligado para psicologia. E isso me ajuda. Então, quando eu não estou tendo aulas, como vocês viram, né, esses dois aqui, vou até botar de uma outra cor, vou botar um rosinha bem mais clarinho. Esses horários aqui de rosinha clarinho, na verdade, eu não tenho compromisso nesses horários. Esses horários aqui são horários que eu vou usar para fazer um material da faculdade, um trabalho, um estudo para a prova, ou eu vou fazer um atendimento, porque eu já estou estagiando, então já estou tendo atendimentos, né, fazendo sessões de terapia com pacientes. Eu uso esses horários aqui para fazer esses atendimentos, certo? A avesso é a mesma coisa. Alguns desses horários, eles vão ser preenchidos com atendimento, e outros horários eles vão ser atendidos ou preenchidos com outras atividades, que são as minhas diferentes atividades aqui. E aí eu vou distribuindo da mesma maneira. Então, se você for pensar, família, qual é o meu momento família? Vou colocar aqui no sábado, que ele, na verdade, começa a meio-dia e vai até as 10 horas, que eu costumo dormir nesse horário.
No final de semana eu não acordo antes das 8, minha gente, então às 8 é o meu horário de acordar. E eu vou colocar aqui os cuidados com a casa que eles costumam acontecer aqui no sábado, né? Nesses horários aqui. Aqui tem um autocuidadinho, porque eu faço drenagem linfática aos sábados. Aí aqui também tem um dia que é autocuidado, aqui na avesso que eu tenho terapia, nesse horário aqui. Entende? O que é importante na sua rotina? Você se preocupar também com os dias que você tem, com os momentos que você tem já marcados, né? Tem coisas que precisam acontecer em horários específicos. Isso acontece, por exemplo, com deslocamento aqui. Eu vou colocar aqui, vou botar o deslocamento nesse horário, porque eu tenho aula, na verdade, até meio-dia, é como se fosse aqui, na verdade, né? Se é 11 até meio-dia, de meio-dia às 2 é o horário que eu tô indo pegar, saio da faculdade, vou pegar minha filha, venho para casa, boto comida, enfim. São coisas ali que estão misturadas, um pouco de deslocamento, um pouco cuidados com a casa, um pouco família, tudo um pouco. A mesma coisa acontece aqui no período da manhã, que na verdade é um misto de autocuidado, que é a minha academia, com deslocamento e alimentação, digamos assim. Porque aí em linhas gerais, é mais ou menos isso. E aí, se você for pensar em autocuidado como também sono, eu posso colocar isso aqui desse jeito. E aí ficar marcadinho aqui a minha rotina nesses dias. Percebe? Então, eu estou preenchendo a minha rotina com as coisas que eu entendo que precisam ser feitas diariamente. Isso aqui vai ser o autocuidado, que é o sono. E aí aqui, ó, normalmente seria a família. Isso eu tô fazendo bem geral, tá? Porque tem uns atendimentos que eu faço aí à noite, inclusive da psicologia, e aí eu talvez tenha que fazer algum ajuste ou outro. Mas estou fazendo para você entender, em linhas gerais, como é que você faria aí a sua rotina. Então é mais ou menos isso, né? A ideia é mais ou menos essa, que você consiga ir distribuindo ao longo da semana, de uma semana, uma estrutura. Então, eu não estou dizendo que o que eu vou fazer necessariamente em cada bloco, percebe? Aqui eu até dei uma colher de chá e te expliquei mais ou menos o que eu estava fazendo em cada momento, porque eu já estou com essa visão mais clara aqui na minha cabeça. Mas o mais importante estou dedicando minhas manhãs para psicologia, estou dedicando as minhas tardes para avesso, minha noite para a família e meu final de semana para a família. Os cuidados com a casa eu só consigo fazer no sábado de manhã. Meu horário de acordar, meu horário de dormir e momentos de deslocamento. Bem em linhas gerais, simplificadíssimo. Outras coisas podem aparecer aqui no meio do caminho. Provavelmente a sua rotina vai ser muito diferente dessa que eu estou mostrando aqui. Mas isso te ajuda como? Isso te ajuda para que você possa planejar a sua semana. Lembrando que são coisas diferentes, eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre essa diferença. Mas a diferença principal é que uma coisa é a estrutura como eu montei, os blocos de tempo espalhados ali, no que eu imagino que vai funcionar em termos de repetição e hábito, para que eu fique preparada e acostumada com os contextos. E outra coisa na semana que vem, naquele horário, eu tenho um atendimento específico. Naquele dia eu tenho algo que eu marquei, um médico, alguma outra coisa, entende? São coisas diferentes. Mas isso te ajuda, porque aí na hora de você fazer um agendamento de um compromisso, você leva em consideração aquele bloco. Então, por exemplo, voltar lá. Em linhas gerais, eu priorizaria colocar os meus compromissos associados àquele bloco no lugar da rotina em que eu pensei o bloco. Então, a rotina em blocos de tempo, estruturada desse jeito aqui, colorida, o que você faz com ela? Você usa ela como uma entrada, que você vai ter como base para montar o seu planejamento semanal. Então, na hora que você for planejar a sua semana, eu vou dar o um exemplo aqui com o Google Agenda, porque eu acho que é mais prático para esse formato de conteúdo que eu estou gerando aqui, que aí você consegue visualizar os ajustes que eu vou fazendo.
Mas pode ser no seu planner, né? Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu uso meu planner, então eu estou com ele aqui, eu vou fazendo as minhas anotações, mas eu também uso o Google Agenda, mas o Google Agenda é mais para os meus atendimentos, porque aí eu reservo aqueles horários e não deixo ninguém marque nada nos horários que eu não posso. Mas, de qualquer forma, eu faço os dois se casarem, porque não adianta você ter duas agendas e elas não se falarem entre si. Então, a minha base é sempre a agenda do papel, mas todo final de semana, e aliás, eu nem coloquei isso aqui, né? Meu momento da organização, eu tenho um momento da organização aqui, e eu tenho, de certa forma, um momento da organização à noite também, que é basicamente aqui, que é o momento de preparar para o dia seguinte. Esse aqui é da minha revisão e do meu planejamento semanal, então todo domingo eu faço isso, e diariamente eu percebo o que eu realizei no dia e organizo o material para o próximo dia. Seja material aqui do meu escritório, seja material para eu levar, por exemplo, da mochila, para eu levar para a academia, para me arrumar para a faculdade, as coisas que eu tenho que levar para a faculdade. Então, é um momento diário que eu tenho para isso e um momento maior no final de semana, que é para poder eu refletir aí sobre a semana e planejar a semana seguinte. Então, quando chega nesse meu momento, eu vou estar ali pegando a minha rotina, que eu estou usando aqui como base, pegando o que já está agendado no meu Google Agenda, pegando minha lista de pendências, pegando minha lista de objetivos com o meu plano de ação. Então, estou falando de outras coisas que eu ainda não trouxe aqui, mas eu pego tudo isso junto e aí sim eu planejo no meu planner o que eu vou fazer cada dia da semana seguinte, certo? Mas vou te mostrar como, ilustrado aqui, né? Como é que você poderia organizar isso na sua agenda. Aqui é o meu Google Agenda. Não fica coloridaço assim o tempo todo não, tá? Eu até, tá vendo? Eu dei uma maquiada aqui para mostrar para vocês como faria, mas na prática eu acabo não botando sono, eu botei aqui para facilitar a minha vida. Vou mostrar para vocês, mas não necessariamente eu coloco. Eu marco mais os bloqueios que eu quero fazer, então os bloqueios, como já no calendário eu já deixo bloqueado no final de semana, então os bloqueios que eu faço, eles estão mais associados ao durante a semana. Então eu boto aqui as aulas, tá vendo, da psicologia, aqui a sessão de uma paciente, aqui a orientação, que eu tenho toda quarta, aqui também sessão de paciente da mesma cor, então a diferença, toda corzinha que eu tenho, tá vendo? Quando eu tenho essas corzinhas rosas, elas estão todas associadas à psicologia. Todos os atendimentos na corzinha azul, eles estão associados a compromissos que eu tenho com o avesso. Então, eu costumo colocar na agenda do Google os compromissos. Então, esse família aqui não estaria aqui como compromisso, percebe? Não precisa estar, porque não é um agendamento, não precisa estar na agenda. Eu botei aqui só para poder mostrar para vocês como a gente poderia pensar essa rotina olhando para a agenda, mas não precisa. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso excluir. Não faz sentido estar aqui para mim, percebe? Isso aqui também, família. Não preciso colocar isso aqui no meu dia a dia. Eu até gosto de colocar durante a semana, porque é uma forma de eu dizer, opa, é hora de parar. Não dá para eu agendar nada, para me lembrar, na verdade, de não agendar nada nesse momento, porque aí eu vou e bloqueio. Certo? Então, tudo que você quer que bloqueie em termos de horários e atendimentos, você coloca aqui. E compromissos já agendados, obviamente. Então, quando você for fazer um agendamento específico, alguém quer fazer um agendamento de atendimento da avesso, o que fica liberado lá para as pessoas? Fica liberado lá para as pessoas exatamente esses horários que estão em branco aqui. Por quê? São os horários que eu tenho para avesso. Então, o que está em branco é o que alguém que for fazer um agendamento de sessão inicial de consultoria ou de uma sessão semanal de consultoria vai encontrar esses horários em branco para poder fazer os agendamentos. Percebe? É isso. Isso era o que eu queria mostrar para vocês com relação aos blocos de tempo. Com isso, a gente encerra assim, essa visão bem geral, tá? Sem tanto aprofundamento, porque é isso que eu falo aqui. Eu acredito numa organização que ela é
personalizada. Então, por mais que eu esteja apresentando um método, uma técnica, uma ferramenta que seja, ela precisa ser adaptada para a realidade de cada um. Então, eu estou aqui mostrando com o meu exemplo, com a minha realidade. Pode não funcionar para você. Tentei aqui ampliar para você ter uma noção de ajustes que precisariam ser feitos para a sua realidade, mas na prática só você mesmo vai saber exatamente o que você vai precisar fazer para ajustar, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero muito que vocês botem comentários aqui embaixo, por favor, chuva de likes, botem comentários, digam se vocês gostaram do que vocês estão vendo aqui, desse formato de conteúdo. Pelos likes, eu vi que foi um conteúdo que agradou a maioria aí, tive muitas curtidas no último vídeo da aula 1. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui também, que é a continuação da aula 1. Se você não viu a aula 1, volta lá para assistir, que eu acho que as coisas vão fazer mais sentido. E então, coloca os comentários, as dúvidas e sugestões de novas aulas que eu possa trazer aqui, outras ferramentas que vocês queiram que eu compartilhe com vocês, ou um pouco mais de detalhamento nisso tudo que eu trouxe aqui hoje, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.